Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. A luta dos educadores municipais de Natal está encontrando a barreira da falta de interesse por parte da Prefeitura. O sindicato reuniu a categoria na semana passada para discutir as estratégias para a campanha salarial, mas a Assembleia acabou sendo prejudicada por causa de mais um cancelamento da audiência para discutir a pauta de reivindicações. Ao todo, já são 4 adiamentos. A categoria decidiu realizar um protesto na sexta-feira, dia 9, em frente à Secretaria Municipal de Educação. A Assembleia também decidiu pela adesão à Parada Nacional prevista para o dia 22 deste mês. O SINTRN lançou no Facebook a campanha Vamos Votar Unidos nos militantes da educação. O objetivo é conscientizar a categoria do seu poder político quando unida. A coordenadora em exercício do SINTRN, professora Simonete Almeida, fala mais sobre o assunto. Bom dia, Simonete. Bom dia, Leilton, e bom dia a todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação. Então, o SINT está aí, lembrando que são mais de 60 mil profissionais de educação e um poder incrível de decisão política no Estado, não é isso? É isso, nós estamos às vésperas de uma eleição, né, para vereador e prefeitos. E aí nós somos uma categoria enorme, né, no nosso Estado e temos o poder, sim, de escolher e de avaliar bem os nossos candidatos, as nossas escolhas, né? A campanha mostra que para onde que a categoria pode ser o fiel da balança numa cidade. Ou seja, assim, se a categoria se une, ela pode decidir quem ganha uma eleição, tanto para prefeito como para vereador, não é isso, Simonete? Exatamente, nós temos espalhados em todo o estado, né, em todos os municípios, nós temos militantes políticos da educação, que são candidatos a vereadores, a prefeitos, a vice-prefeitos. E aí a gente tem feito esse diálogo com os trabalhadores e os militantes, né, da educação, seja professor, seja funcionário, da importância, sim, da gente fazer essas escolhas a pessoas que sabem do nosso dia a dia, que conhecem as nossas dificuldades, que conhecem as nossas necessidades. E aí são pessoas que, estando num desses cargos, né, a vereador ou até prefeito ou vice-prefeito, tenha condições de trabalhar, de ter projetos voltados para a melhoria da educação do município, né? É uma prática comum em outras categorias, né? A gente vê, por exemplo, nas câmaras tem sempre representantes dos médicos, dos empresários, sempre tem muitos, os empresários se organizam bem nisso daí e a classe trabalhadora não tem muito essa prática, né, de se unir, né, para ter suas próprias representações. Essa é uma verdade, né? Os empresários estão aí dominando, né? E nós que somos uma maioria, estamos deixando esse espaço vazio, né, sem ocupar. E aí eu acho que sempre é o momento da gente fazer essa autoavaliação, porque nós temos que pensar que o voto, a escolha de um candidato, de um representante do povo, deve vir do povo também. O SINT repete muito que é um sindicato que é autônomo e independente de partidos e governos. Como é que consegue fazer um trabalho desse e se manter, né, manter esse princípio que o sindicato defende historicamente? Exatamente. A entidade ela não tem partido, né? Mas aí cada diretor ou diretora, como cidadão, tem o direito de fazer suas escolhas partidárias. E a categoria tem que ter essa compreensão que nós também temos esse papel político de dialogar, de discutir. A gente faz um resgate e lembra de Paulo Freire, né, um grande educador político, né, do país, conhecido mundialmente. E aí sempre vem aquela frase, né, o ato de ensinar é um ato político, né? É um ato de ensinar e aprender. Então, nós, enquanto professores, temos sim esse dever de fazer essa discussão com os nossos alunos, com as comunidades escolares e com a sociedade em geral, porque nós fazemos parte da política, a política está em todos os setores
Sem ela, nós não avançamos, nós estamos vendo aí tudo o que está acontecendo no nosso país. Por quê? Porque nós não fizemos, talvez, esse papel com a sociedade de diálogo e de reflexão. Então, aqui no município de Natal e em todos os municípios do nosso estado, nós estamos pedindo aos nossos companheiros que façam esse trabalho. Ok, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o programa Extra Classe TV. O SINT-RN está presente através do site. O site do SINT-RN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje conversando com Simonete Almeida, professora, coordenadora em exercício do SINT-RN. Simonete, no bloco anterior você estava falando aí sobre a importância, né, dos representantes, né, tanto nas câmaras como nas prefeituras, né? O que falta fez, né, nessa gestão que agora está se encerrando, ter uma representação mais forte dos profissionais da educação, tanto nas câmaras como nas prefeituras municipais? Pois é isso. Hoje nós temos alguns representantes de nossa categoria, né, na Câmara, mas é um número muito insignificante, onde não temos força política na Câmara. E aí nós precisamos sim ampliar esses representantes, ampliar esse número, né? Seja de qualquer partido, que seja militante político da base e que conheça as nossas necessidades. Nós tivemos, nesses últimos tempos, por exemplo, nós tivemos grandes conflitos em relação à unificação dos planos de carreira, né, do município de Natal, que hoje o município de Natal, a categoria é regida por 2 planos, o plano de carreira da educação infantil e do ensino fundamental. E aí, se nós tivéssemos... Você que lutou muito para unir isso aí e não conseguiu correlação de forças na política, né? Exatamente, na Câmara, não conseguimos porque não temos correlação de força dentro da Câmara. Então, na hora que esses planos chegarem lá com as modificações que não eram boas para a gente, que não avançavam para a categoria, alguns pontos em que a prefeitura colocou e que queria mandar para a Câmara para ser aprovado, então na hora que nós não temos esses representantes, não é interessante para a gente ir para a Câmara, esses projetos de lei, né? Seria até o risco do retrocesso. Seria o risco do retrocesso. Então nós, a própria categoria, pediu para que esses projetos não fossem enviados à Câmara. Então eu acho que esse é o momento também da gente ver a importância de ter os nossos representantes. Temos vereadores que recentemente agrediram os nossos companheiros lá dentro da Câmara, né? Vereadores aqui da nossa cidade, como temos também representantes na Assembleia que disseram que tem professor que não merece nem o salário que recebe. E que o piso deveria estar atrelado à avaliação de desempenho. O piso salarial, gente, aquele piso mínimo que até este ano nós tivemos, mas que neste momento atual do país nós já não temos garantia de que teremos em janeiro. É uma situação que, além de você não ter representatividade, muitas vezes, em seu favor, existem políticos que são frontalmente contra o profissional e a luta da educação, não é isso? Exatamente. E aí, Leilton, nós devemos também frisar o seguinte, que nós temos, os nossos candidatos da nossa categoria da educação são muito bem qualificados. Temos pessoas de alto nível e que podemos sim qualificar a Câmara Municipal. Só depende de nós. Se nós nos unirmos, nós temos condições de eleger vários representantes da nossa categoria. E aí sim nós teremos condições de avançar mais no processo educativo dos municípios, não só de Natal, mas em todos os municípios do nosso estado. Nesse caso, não seria uma preocupação tão somente com direitos
por exemplo, salário dos profissionais de educação. Tem uma preocupação com a educação como um todo, é isso? Exatamente, como um todo. Não é só quando o Sinte, quando a gente fala em lutas trabalhistas, nós falamos em todos os aspectos. Nós falamos em qualidade de trabalho para o profissional, para o aluno. Nós falamos em garantia também dos 200 dias letivos. Nós falamos em escolas que estejam bem estruturadas, que tenham professores para dar suas aulas, porque nós temos escolas ainda que estão sem professores ou que estão com o quadro incompleto. Nós temos professores seletivos que estão ocupando vagas de professores concursados. Vou citar como exemplo a questão dos níveis do ensino fundamental, que hoje nós, na categoria, temos 2 níveis, graduado e especialista. E aí nós avançamos no sentido de que a secretária acordou que teria 4 níveis, mas há mais de um ano que essas emendas estão para chegar na Câmara. E aí nós não temos hoje correlação de força, por exemplo, nós não temos representantes suficientes que sejam nossos da categoria para que esses vereadores façam pressão e que o prefeito envie esses projetos para a Câmara. Porque se nós tivéssemos correlação de força suficiente, então esse ponto, como vários outros pontos, chegariam à Câmara, iriam em caráter de urgência e seriam aprovados. Então, hoje, nós temos professores, mestres e doutores que estão aguardando há mais de um ano por suas promoções. Muitas vezes nem a greve adianta, né? Quando não tem um governante, um prefeito comprometido, nem fazer greve adianta. Nós fazemos porque é o instrumento mais forte, instrumento forte de luta. Então, na hora que a gente faz a greve, a sociedade, de certa forma, ela pressiona os gestores, né? Mas aí, se nós não temos os representantes que nos apoiem e que também contribuam para avançar, então a gente chega num ponto que a gente para e não tem mais para onde ir. Então, o recado é fazer análise consciente e repassar essa informação de forma cidadã para os amigos, estudantes, é isso? Exatamente. O recado é esse, que nós, trabalhadores e trabalhadoras em educação, militantes, que conversemos com os nossos parentes, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos e que tenhamos um voto consciente, um voto para representantes qualificados, que de fato vejam as necessidades do povo. Ok, nós conversamos com a coordenadora em exercício do Sinte-RN, professora Simonete Almeida. Simonete, muito obrigado por sua participação. Obrigada, Leilton, e obrigada a todos que nos assistem e tenham um ótimo final de semana. O governo Temer considera irreversível a decisão de enviar a proposta de reforma da Previdência ao Congresso ainda este mês. A reforma é um duro golpe nos trabalhadores, incluindo os profissionais da educação, que perderiam direitos como a aposentadoria especial. É um projeto de extermínio dos direitos da classe trabalhadora e nós aqui, nós trabalhadores da educação, que demos um passo importante, né, pelos avanços da educação brasileira, estamos bastante preocupados e chamamos aí a atenção da nossa categoria para ficar bastante atenta, pois nós temos que fazer muita luta, temos que ir para a rua, temos que pressionar para ver se minimiza o desastre que pode vir para nós, trabalhadores e trabalhadoras em educação. O Sinte-RN realizará um debate sobre os projetos de lei que vão contra os interesses dos brasileiros. Entre eles, o projeto que refinancia a dívida dos estados em troca de ataques aos direitos dos servidores. A PEC que congela o orçamento federal por 20 anos e o projeto que entrega o pré-sal para as petroleiras estrangeiras. O evento ocorrerá na quarta-feira, dia 14, a partir das 14 horas, no auditório do sindicato em Natal. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo às 10 da manhã. Até lá!